Medicina e Saúde, um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia! Agora são 8h01, manhã de sábado, dia 18 de fevereiro. Nós estamos com uma temperatura, pasmem, 12 graus. 12 graus! Tá frio, né? Temperatura gostosa, já estamos será que estamos querendo viver já o outono? Será que o outono está se antecipando? Veio frio para molhar um pouquinho do carnaval? Será que foi assim? Então, para você que está em casa, para você que ainda não saiu, né, está aí no aconchego do celular, se prepara porque tá fresquinho lá fora. Pode colocar uma manga longa, pode colocar um casaquinho, porque a temperatura tá super agradável aqui na nossa fronteira mais charmosa do Brasil, e nós estamos no ar aqui na Rádio Clube 100.9 com o programa Medicina e Saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: saúde dos olhos. A visão é um dos principais sentidos humanos, mas ainda não recebe a devida atenção. Será que você está cuidando da saúde ocular? Pesquisas indicam que 34% dos brasileiros nunca se consultaram com um médico oftalmologista. Outro dado alarmante é que 74% dos pacientes só buscam atendimento após se queixar de algum problema de visão. E para nós falarmos da saúde, então, dos nossos olhos, o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Franco, médico oftalmologista, que está aqui nos nossos estúdios, e hoje a gente vai bater um papo bem legal. Bom dia, Dr. Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, ouvinte da Rádio Clube, muito obrigado a vocês pelo convite. Estamos aqui para tentar motivar, incentivar as pessoas a fazer um check-up ocular e evitar problemas maiores com algum problema de visão, né? Então, a nossa participação aqui não é no sentido de dar nenhuma aula de oftalmologia, mas no sentido de incentivar a prevenção. Exatamente, lembrando que a visão, sim, é um dos principais sentidos da nossa vida, né, Dr. Luiz Franco? Independência. É independência, né? Independência. Então, para a gente começar, Dr. Luiz Franco, eu gostaria de começar falando lá dos pequenininhos, né, dos bebezinhos. Okay. Teste dos olhinhos. Quando deve ser feito? Qual é o prazo para fazer o teste do olhinho? E como que os pais podem ter certeza que se realmente foi realizado esse teste com seu filho? O teste do olhinho é um procedimento muito importante. Mas ao mesmo tempo muito simples, né? Ele verifica a permeabilidade, né, à luz dos meios de refração do olho. Né? A refração do olho começa nessa parte anterior, chamada de córnea, depois passa pelo cristalino, que é a lente natural do olho, depois passa por dentro do corpo vítreo, que é uma gelatina que mantém o arcabouço do olho, e lá no fundo tem o nervo óptico e a retina. Então, para que você tenha um bom desenvolvimento da visão, você tem que ter esses meios transparentes, permeáveis à luz, porque quando a gente vem de um meio escuro, que é o útero, por exemplo, ali o olho ainda não está formado. Ele vai se formar quando você tiver contato, quando o bebê tem contato com a luz natural. Então, dali em diante, outros elementos que vão formar a visão, eles vão se desenvolver com o contato com a luz. E se você não tiver esses meios permeáveis, então vai dificultar muito, né? Então o que acontece? O médico, ele coloca uma luzinha e verifica se tem alguma obstrução. É simples, com a luzinha, algum aparelhinho lá de oftalmologia, ele verifica o reflexo da retina no fundo. Uhum. Então, de acordo com a qualidade do reflexo, então a gente tem certeza que aquele olho está no caminho de continuar o seu desenvolvimento, né?
Perfeito. E como que os pais podem se garantir que o seu bebezinho lá, recém-nascido, foi feito esse teste? E qual é o período para ser feito esse teste, Dr. Luiz Franco? O período é logo assim que nasce. Tem que ser quanto mais cedo, melhor. O teste tolinho ele é muito importante ainda no berçário. Né? No berçário. Sim. Ou assim que tiver alta do hospital, tiver alta da maternidade, levar até o oftalmologista para verificar a permeabilidade da luz nos olhos. Se bem que isso não é tudo, né? O olho continua esse desenvolvimento, existem outras alterações que os pais, os tios, os avós vão percebendo, que são os movimentos dos olhos. Né? Esses movimentos eles vão também se desenvolver de acordo com o contato com a luz. Então, né, a gente pede até que não deixe as crianças no escuro, né, no bebê no escuro. Não precisa levar no sol, mas num ambiente claro, para que tenha contato com a luz. Então, fazer o teste o mais cedo possível, né, e deixar ele em contato com a luz. O movimento dos olhos ele ainda não vai estar muito coordenado. Isso aí não é importante até o primeiro ano, o ano e meio de idade, no início ali da formação da movimentação dos olhos. Mas a permeabilidade ela é fundamental, porque se tiver algum obstáculo ali, tem que ser tratado cedo. A intervenção tem que ser imediata para poder fazer com que a luz chegue até a retina. Perfeito. Dr. Luiz Franco, ainda falando dos bebês, né? É verdade, tem muita gente que fala isso, que diz que todos os bebês são daltônicos e eles começam a enxergar realmente após os 5 meses. Isso procede ou é mito? Olha, você teria que ter informação do bebê, né? Pois é o que eu penso. Uma coisa é certa, as crianças no primeiro ano de idade, elas não têm a visão perfeita. A partir de 1 ano, a visão começa a ficar igual a de um adulto. A questão do daltonismo é uma questão subjetiva. Eu não conheço nenhum exame que você faça tecnicamente ou objetivamente, pode ser até que exista, mas não chegou ao meu conhecimento um exame, vamos dizer assim, de aparelhos que detectem daltonismo. O daltonismo é uma entidade muito importante, ela limita muitas profissões, né? Mas eu acho que isso é meio prematuro, você dizer que uma criança, um bebê é daltônico. Se você for levar em conta que faltam outros elementos, como a movimentação perfeita dos olhos, né? E que o olho pequenininho, ele certamente é bem hipermétrope ainda, né? Pode ser até que a região da retina, lá, os cones, os bastonetes, né? Principalmente os cones, são células da região central da retina que elas produzem a sensibilidade das cores, né? Também sejam meio carentes. Pode ser, mas eu realmente não tenho essa informação perfeita. Talvez seja um elemento de pesquisa ainda. Perfeito. E o que é o daltonismo? Para quem está nos ouvindo, o que é uma pessoa daltônica e qual é o problema que dá? Tem como ver isso um pouco mais cedo? Tem como corrigir? Como que funciona isso? Você sabe de onde veio esse nome, daltônico? Não, daltônico. Da onde veio? Começamos por aí. É um químico inglês chamado Dalton, né? Ele percebeu que ele não enxergava as cores direito. Foi a primeira pessoa que percebeu isso. 1700 e bolinha por aí. Nossa, muito tempo. Muito tempo atrás. E dali, então, as pessoas que tinham dificuldade em classificar as cores começaram a se chamar de daltônicos, né? Que são descendentes do engenheiro químico lá. Eu não diria que era uma doença, mas é uma má formação, né, da reprodução das cores pela retina, e ela atinge mais homens, em torno de, vou chutar aqui, tá uns 10%. É mais nos homens? Mais nos homens. É genético, então? Isso, é uma doença genética.
Mas a genética é bom que Vem seja. de família. Vem de família. Mais nos homens que nas mulheres. E... Pelo menos uma coisa dá mais nos homens do que nas mulheres. Pronto. Porque normalmente tudo nós somos as mais sorteadas, né? Tem alguma coisa, não, deixa com nós que nós aguenta. Então, que bom que, né? Que bom que é mais para os homens. Né? Verdade. Mas, enfim. Então, e essas pessoas, elas têm uma dificuldade entre as cores mais comuns, o verde e o vermelho, classificar o verde e o vermelho. Às vezes, o azul e o amarelo. O mais frequente é o verde e vermelho. E é muito interessante porque algumas profissões, elas pedem o teste de daltonismo porque as pessoas realmente não podem trabalhar desse jeito. Dirigir pode. Pois é, dirigir. E o semáforo já não deveria ter sido trocado de cor, então, doutor Luiz Franco? Não, mas ele tem uma posição, né? Uma posição determinada que por ali se orienta, né? Não é tão problemático para o motorista daltônico. O problemático é quem trabalha com cartografia, designer, entendeu? Pintores. O pintor, ele, por si só, ele não vai poder trabalhar, porque ele vai pintar tudo com a mesma cor. Exatamente. Né? Vai misturar tudo. Então, as profissões que exigem que você tenha a percepção da cor perfeita, ela realmente limitam muito. Embora hoje, né, já exista recurso para isso aí. Né? Já tem recurso para tratamento? Bem simples e tranquilo. Mas tem que ser mais jovenzinho ou quem é um adulto também hoje pode procurar esse recurso? Qualquer um. O tratamento é bem simples. É um óculos. É um óculos? Um óculos. É interessante. Olha. Um óculos que você... Você já ouviu falar num óculos de lente amarela? Já. Que ela ressalta ela sobressai o contraste, né? Para dirigir à noite, por exemplo. Você coloca a lente amarela, filtro amarelo. A única coisa que esse filtro faz é tornar o cinza mais cinza, o preto mais preto, o branco mais branco. Melhora a visão noturna. Perfeito. O óculos do daltônico, ele faz, o princípio é praticamente a mesma coisa, só que ele usa outras cores no meio. Então melhora a percepção. E quando foi lançado, foi uma emoção muito grande, né? Porque ninguém tinha recurso para comprar um negócio desse também. E quando via um daltônico, vinha o outro usando um óculos e feliz da vida, ele queria também. Hoje você compra um óculos desse no Mercado Livre. Olha só, eu me lembro que teve na época, até quando saiu esse produto no mercado, que tinha uma propaganda de chegando uma pessoa em casa, era um tipo de um sobrado bonito, aí ele estava em casa, chegavam os familiares e davam, ele colocava, saía assim no pátio da casa dele e olhava e chorava de emoção por poder enxergar as cores, né? Imagina, realmente. Imagina, você vê o verde da grama, das árvores, acho que muda realmente a visão, é um sentido. Até um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim assim, Cláudia, como será que é uma pessoa que é cega? Como que ela sonha? Porque você sonha com o que você já viu, né? Porque tem gente que diz assim, eu nunca vi, mas os teus olhos registraram aquela imagem em algum momento da sua vida e ficou lá na memória. Você dorme e você vai sonhar com aquilo, né? E quem é cego, como que sonha? Você vê só como o cérebro é poderoso, né? A imaginação como é poderosa. A imaginação domina isso. As informações que você tem de outras pessoas, né? As mãos são o prolongamento da visão. Você fecha os olhos, você consegue tateando, determinar, tendo um pouquinho de inteligência, né? Claro, determinar tudo que está à sua volta. E eu acredito que a visão da pessoa cega, nós estamos falando do cego que nascença, cego congênito, né? Isso. Então, esse cego não tem nenhuma informação visual. Então ele vai acreditar na imaginação dele. Sim. Né? Porque olha só, Cláudia, existe uma diferença muito interessante entre os cegos. Né? Na nossa residência, por exemplo, até eu acho que eu já comentei isso com vocês uma época. Na minha residência, por exemplo, eu trabalhei
3 anos com emergência médica, né? Tem muita experiência com emergência. E tive professores maravilhosos, e o que eles diziam para a gente pegava um olho lá furado, sabe, praticamente vazio, e a gente tinha que fazer o máximo que pudesse por aquele olho. Uhum. Porque olha o seguinte, uma pessoa cega que vive, que percebe vultos, ela é mais feliz, né, do que aquele que fica na escuridão. Uma pessoa que percebe a luz, ela é mais feliz do que aquele que vê vultos. A pessoa que projeta a luz, ela é mais feliz do que aquele que percebe a luz. Está entendendo? Que interessante. Ele consegue, isso. dentro de casa, se movimentar por uma janela, por uma porta aberta. E, então, assim, a classificação da acuidade visual entre vultos, projeção, percepção luminosa, isso é visão, né? Então, não, essas coisas não são assim muito relevadas, sabe? Às vezes, por algum serviço de emergência, que deveriam ter essa informação de que você deve fazer tudo por aquele olho. Por exemplo, o resultado final de uma pessoa que furou os 2 olhos no acidente de trânsito. Uhum. Se ela ficar com um pouquinho de percepção luminosa, um pouquinho de projeção luminosa, né, ela vai ser muito mais independente, vamos dizer assim, do que aquele que está totalmente no escuro, que não foi tratado, vamos dizer assim. Exato. Que não foi tratado adequadamente. Naquele momento que a pessoa chega ali, eu acho que quando sofreu um acidente, os médicos que estão ali, porque não tem oftalmologista entre eles, né? Acho que a preocupação maior é só deixar a pessoa viva. Depois ver o restante, né? E aí a pessoa acaba perdendo. E é só quem já perdeu a visão, ou quem enxerga muito pouco, é que sabe o que é ficar sem a visão, né, Dr. Luiz Franco? Exatamente. Deveria ser muito mais cuidado em relação à visão, né? Que foi o que os dados que eu falei aqui, né? As pessoas deixam, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que as pessoas costumam fazer o check-up de saúde, mas esquecem de fazer o check-up em relação ao olhar, né? Aos seus olhos. Mas para seguir o nosso roteiro aqui, Dr. Luiz Franco, eu queria que o senhor trouxesse para a gente o que mais prejudica a visão. Passar muito tempo ao computador, ler em movimento, não usar óculos de sol ou adiar constantemente a visita ao oftalmologista. O que mais prejudica a visão, Dr. Luiz Franco? Eu acho que, eu vejo assim, o que prejudica mais a visão é você, primeiro, trabalhar no escuro, trabalhar sem uma iluminação adequada. Isso é fundamental. Os olhos são órgãos de luz, né? E quanto mais idade você tem, mais luz você precisa. Não só nos olhos, mas na alma também. Né? Então, a luz é muito importante. E a gente, às vezes, mesmo em casa, você se pega tentando ler um artigo, uma coisa assim, sem uma iluminação adequada. Então, você está forçando a tua visão. E toda vez que você força alguma coisa, você não vai ter bom resultado, né? E isso se aplica à política também, né? Esse negócio de forçar para ter resultado não dá certo. Outra coisa é você verificar a tua atividade, o que você faz na tua vida. Você lê muito, sabe? Você pratica esporte. Então, assim, pequenos graus, por exemplo, de ametropia, como astigmatismos, né, hipermetropias, para quem trabalha muito com a visão, é fundamental você usar um óculos e corrigir aquele pequeno grau. Às vezes eles são tão pequenos que são classificados como óculos de descanso. Óculos de descanso é 1/4 de grau, vamos dizer assim. O efeito é muito subjetivo, né? Ele é bastante subjetivo. Mas eu acho que a atividade da pessoa, a ocupação que ela tem, é que ela deve ser mais dirigida. Por exemplo, se você tem uma empresa onde as pessoas trabalham costurando, trabalham muito com computador, olha, eu acho que você devia pegar todos os seus funcionários e mandar fazer um exame de visão.
Agora, o pessoal trabalha no campo, plantando alface, mandioca, isso aí vai fazer diferença? Não vai. E tem A não ser que for tirar um espinho do dedo, alguma coisa assim, né? E, doutor Luiz Franco, a pessoa que tem esse problema de visão, que seja ele menor, como o senhor falou, que é muito classificado aí como o tal do óculos de descanso, uso meu óculos só para ler e tal, essa pessoa, se ela não buscar ajuda, esse grau pode aumentar pelo fato dela não ter buscado ajuda? Pode prejudicar a visão dela lá na frente ou não? Isso é mito. É mito, isso é mito. O óculos ele não é um remédio, viu, Cláudio? Ele não vai estacionar o seu grau. O óculos é como se fosse um apoio, uma muleta, entendeu? Ele ajuda você a corrigir a entrada da luz. Agora, ele não tem nenhum efeito curativo, terapêutico, não tem. O máximo da terapia que ele faz é corrigir a entrada da luz, né? E em muitos casos ele é importante, né? Eu me lembro de muitas crianças no consultório que ficam com a orelha inchada, né? De tanta mãe puxar a orelha e falar assim, vai botar o óculos, menino. Bota o óculos. Verdade, fica com a orelha inchada. Oportunamente, né? Casualmente, o grau aumenta, ela já chega no consultório já pagando pro menino, né? Eu falei para você usar o óculos, agora até o grau aumentou, viu? Eu tô te falando. Aí eu fico quieto, sabe? O senhor também não vai tirar a autoridade de mãe, né? Não mas pode. O senhor fica lá dentro pensando, Mas não é bem por aí, mas menino. só faço com o dedinho, assim, ó. Não é bem por aí. Mas tem que usar o óculos, sim. Sim. Isso é importante. Então, perfeito. Doutor Luiz Franco, para quem está nos ouvindo agora, ligando o seu carro agora, né, saindo de casa para ir trabalhar, você que está em casa ouvindo a Rádio Clube FM, nós estamos no ar com o programa Medicina e Saúde e hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Franco, médico oftalmologista, e nós estamos falando aí dos problemas de saúde, dos olhos, os cuidados dos olhos. Então, você que está em nossa companhia, quer mandar sua mensagem, quer fazer pergunta para o Dr. Luiz Franco, tem alguma dúvida em relação à sua visão, é muito fácil, manda aí as suas perguntas no WhatsApp, no 45 999 55 98 99. Lembrando que nós também estamos ao vivo lá nas nossas plataformas, no nosso site, também nas nossas redes sociais e no bom e velho radinho 100.9. Então, um bom dia para você que está ligando o seu radinho agora. Nós estamos então no ar com o Dr. Luiz Franco, médico oftalmologista, tirando todas as nossas dúvidas sobre a visão. Doutor Luiz Franco, conta pra gente quais são os primeiros sintomas da perda de visão. Para a pessoa que está em casa, fica aquela, será que eu tô com perda de visão? Tô com a vista cansada? Será que eu ando forçando demais os meus olhos? Conta pra gente como que a pessoa pode perceber isso. É o que a gente percebe no consultório, no dia a dia, são as queixas de dificuldade das atividades, né? A qualidade de vida começa a cair, né? Começa a perceber algumas alterações dentro do campo de visão. Uma das alterações mais frequentes aí que tem são a famosa mosca volante, né? São elementos que ficam flutuando dentro do olho. Isso aí é uma entidade muito comum, cada vez maior. A procura do médico oftalmologista por causa dessas moscas volantes, ela é bem frequente. E dependendo do caso que você abordar também no seu questionamento sobre a perda dessa visão. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença extremamente insidiosa, né? Muito perigosa. Ela geralmente é relegada pelas pessoas que se dizem pré-diabéticos. Eu acho um perigo esse termo pré-diabético, porque a maioria das pessoas que se dizem pré-diabéticos, eles não são diabéticos, eles são diabéticos. Os pré-diabéticos são diabéticos. São diabéticos. São diabéticos. E as pessoas pré-diabéticas, muitas se cuidam, mas muitas relegam o tratamento, o acompanhamento da evolução da doença. E quando a glicemia sobe muito, que ela alcança patamares altos, a visão embaça. Aí a pessoa fica apavorada. Aí ela vai procurar um médico, você examina
e vai ver a glicemia está lá 200, 250, 300, uma coisa bem estúpida assim. Esse é um dos casos. Outro são os idosos, né, que começam a ter problema no cristalino. O cristalino pode começar a perder sua transparência, formando a famosa catarata. As pessoas que têm aí um problema degenerativo da retina, pode ser doenças hereditárias, doenças relacionadas à idade, né? Doenças da retina relacionadas à idade. E existe uma infinidade de coisas. O glaucoma, por exemplo, é uma doença muito perigosa também, silenciosa em muitos casos, e ela vai se apagando a visão, vem de fora para dentro, o campo de visão vai se estreitando. E se a pessoa não se cuidar, quando ela começar a perceber que ela está tendo perda de visão, aquela perda é eterna, não vai ter mais como você consertar. Você pode até manter aquele campo, mas você ampliar o campo outra vez é praticamente impossível. Basicamente é isso, né? Mas geralmente, Cláudia, é quando a pessoa percebe alguma dificuldade na sua lida diária, né? Perfeito. Por que as pessoas reclamam tanto de vista embaçada? Tô com a minha vista embaçada. Por que as pessoas tendem a... Isso aí pode ser cansaço, né? O cansaço e o estresse afeta a visão, doutor Luiz Franco? Bastante. E como a pessoa consegue fazer a distinção de que é realmente um cansaço, que realmente ela está estressada ou que ela é pré-diabética? É só indo no médico mesmo, né? Não tem outro jeito. Só indo no médico, só fazendo os exames. A pessoa, quando se queixa de visão embaçada, sabe, ela tem que ser investigada. Tem que ser investigada. Não adianta ela, sabe... Às vezes pode ser uma falta de um óculos, pode ser uma coisa muito simples, pode estar desenvolvendo aí uma catarata, pode ter glaucoma, sabe? Pode ser tantas coisas, não, doutor? O negócio é ir consultar um médico oftalmologista. Fazer a rotina do médico oftalmologista. A rotina do médico oftalmologista são 4 exames bem simples para começar. Existem os mais sofisticados. Os mais simples, faz a refração, né, vê a acuidade visual, depois faz uma biomicroscopia, onde o médico vai avaliar o segmento anterior do olho, um pouquinho mais posterior, né, depois faz a fundoscopia, o exame da parte posterior do olho, da retina. Se tiver alguma suspeita, aprofundar mais esses exames, né, e medir a pressão intraocular também. Então, você fazendo esse check-up, você já vai ter uma boa margem de segurança. Isso aí é fundamental. É fundamental. Olha só, agora já são 8 horas e 29 minutos. Nós vamos para um breve intervalo comercial para o doutor Luiz Franco tomar um golinho de água e tomar um cafezinho. Oba. E você não saia daí, porque a gente vai voltar falando desse assunto que é bem interessante. Nós vamos falar do tal do olho seco. Vamos também falar se fala muito em suplementação, né? As pessoas hoje tomam vitamina para tudo. A gente vai pedir para o Dr. Luiz Franco se realmente tem alguma vitamina que é boa para os olhos. E ainda a gente vai falar em relação aí de qual é a idade para você que está nos ouvindo. Tem uma idade superior que tem que realmente fazer um check-up de cada quanto tempo. Vamos pedir também a rotina dos cuidados com os olhos, esse negócio que a gente vê pessoas aí pegando colírio, pingando no olho a todo momento. Isso é bom? Tem que ser algum colírio indicado por um oftalmologista? Enfim, tudo isso e muito mais. Se você tiver a sua dúvida, mande a sua pergunta no 45 999 55 98 99, nosso WhatsApp aqui da Rádio Clube. O Dr. Luiz Franco vai responder para você, vai tirar as suas dúvidas e ainda você fica ligadinho conosco na nossa programação de sábado, que começamos bem cedinho, a partir das 8 horas da manhã, então com o nosso Bom Dia aqui, nosso programa de saúde, medicina e saúde. Tá certo? Nem eu tô bem habituada ainda com o nome do programa, porque nós estamos no segundo programa, então é o Saúde e Medicina, tá certo? Fica com a gente, nós vamos por um breve intervalo comercial e o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Franco, médico oftalmologista. A gente volta já com muito mais para você. Estamos apresentando Medicina e Saúde.
Seu Peugeot, em todos os sentidos, é na Auto Foz. Quem busca esportividade e tecnologia, encontra em um Peugeot. Venha fazer um Emotion Drive e se apaixonar pela tecnologia de última geração. E para você que já tem o seu Peugeot, venha garantir as revisões do seu carro com a gente. Auto Foz Peugeot, Rua Nelson da Cunha Júnior 600. Telefone 3521-1200. E fique ligado em nossas redes sociais. @Auto Foz Peugeot. No trânsito, escolha a vida. Um ponto de encontro perfeito para viver os bons tempos da década de 50. Conheça a hamburgueria e restaurante temático do Move Cars Entertainment e tenha uma experiência nostálgica. Seja no café da manhã, almoço ou lanche da tarde, a hamburgueria e restaurante do Move Cars tem o cardápio perfeito para o seu paladar. São várias opções de lanches, petiscos e pratos especiais, além de deliciosas sobremesas e bebidas. Com acesso independente do parque, a entrada é gratuita. Curta uma incrível viagem no tempo na hamburgueria temática anos 50 do Move Cars. Localizada na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com. Ponto do Fogão, sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos, bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito em entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 8 da manhã à 1 da madrugada, com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se 45 9 8821 9204. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional. 8h34. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, e estamos de volta, agora são 8h34, vivendo esse sábado lindo, frio, tá frio aí, esfriou aqui na nossa região, para quem está fora, não sei como que está o tempo, mas na região sul, especialmente aqui em Foz do Iguaçu, amanhecemos com 10 graus, frio, né? Frio pra caramba, mudou muito a temperatura, enfim, então se programe, você que está aí na sua casa, vai sair, vai viajar, planeje bem a sua viagem para colocar aí um casaquinho, porque muitas regiões eu sei que está frio e quem está vindo para cá pode colocar o seu casaquinho na mala, porque está fazendo um tempo gostoso. Claro, né? Para quem não é tão gosta do frio, não tá assim frio para pôr um casacão, mas já dá para pôr uma camisa de manga longa assim, tá certo? Tá combinado? Então bora lá, porque o nosso bom dia aqui da Rádio Clube é para todos que estão em nossa audiência. Nós estamos com Medicina e Saúde no ar e o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Franco, ele que é médico oftalmologista. Dr. Luiz Franco, fomos para o intervalo para o senhor tomar uma aguinha e a gente volta agora falando então dos cuidados com os olhos. O que significa, Dr. Luiz Franco, AVC no olho? AVC? AVC. Já ouvi falar muito sobre isso. O AVC no olho. Aí, se fosse no olho, seria AVO. AVO. Porque a sigla é
Acidente vascular, o C é do cerebral. Né? Sim. Agora, você pode ter aí uma oclusão da artéria ou da veia central da retina, que realmente é um acidente muito grave. Né? Muito grave. E o tratamento tem que ser bem imediato, né? E os resultados geralmente são meio precários, né? Mas são fatos que acontecem com o sistema vascular, são acidentes que diminuem o aporte de sangue a uma determinada região ou congestionam, se for venoso, por exemplo, congestionam o sangue na parte que está sendo drenada. Então, tanto faz ser um acidente vascular, uma oclusão arterial ou uma oclusão venosa, ela vai trazer problemas muito graves, tanto no cérebro, quanto no olho, quanto em qualquer região do corpo. Perfeito. Se fala muito em suplementação hoje, nos dias de hoje, né? Todo mundo toma suplementação de vitamina isso, vitamina aquilo, toma para isso e faz aquele lá. Tem alguma coisa ou alguma vitamina que seja direcionado para os olhos e é bom? Existe. A indústria farmacêutica ela é fantástica, né? Ela te proporciona aí o acesso a uma série de elementos, de vitaminas, né? Que atuam no metabolismo do organismo, não só do olho. Mas olha só, se você tem uma boa nutrição, uma nutrição bem... equilibrada. Exatamente, bem equilibrada, né? Uma pessoa nutrida, você não vai ter problema em tomar vitamina, né? As pessoas pensam, vou tomar uma vitamina, vou ter um super olho, ter uma super visão. Não é assim. Não é assim. Tudo tem O organismo da gente, ele regula os níveis de vitamina. Aquilo que sobra, você põe para fora. Você não fica armazenando. Quando você começa a armazenar muitas coisas, você começa a engordar, né? Engordar, guardar gordura, né? E gordura não é vitamina, sabe? Vitamina é um elemento importante que você tem que usar, tomar e gastar, igual gasolina. Você colocou vitamina, põe o carro para rodar, né? Você bota o carro para rodar. Põe o corpinho, vai treinar. Então, existem esses suplementos para quem usa muito. Quem usa muito, por exemplo, quem malha, quem faz atletismo, né? E a visão é a mesma coisa. Está incluído no contexto. E aquela tal da cenoura lá, do Pernalonga, que todo mundo dizia, né? Tem que comer cenoura, come uma cenoura crua todos os dias, não sei o que. O pão, a casquinha do pão é para assoviar, né? E o tal da cenoura, ou a cenoura para os olhos. Procede que a cenoura realmente é boa para a visão ou isso também é mito? Nunca se viu coelho de óculos, né? Pois é, isso é verdade. Mas tem o caroteno, né? O caroteno tem muita vitamina A, então... Mal também não faz, né? Então pode comer uma cenourinha aí que não faz mal nenhum. É aquilo que é o natural, né? O organismo ele tem uma autorregulação. Sim. Né? Sobrou... Elimina. Agora, a não ser que seja uma pessoa, também vamos levar em conta as pessoas que fazem tratamento de doenças consumptivas, por exemplo, né? Então, existem pessoas que têm consumo de excesso de energia, de vitamina, de uma forma elevada, errada, por causa de alguma doença. Isso é importante. Então. Perfeito. Dr. Franco, em relação ao olho seco, isso existe? É mito? Ou realmente tem algumas pessoas que desenvolvem a partir de uma certa idade que o olho fica mais seco e tem que realmente pingar colírios? Olho seco é uma entidade muito frequente, viu? Muito frequente no consultório. E o que causa? Olha, existem elementos básicos para a formação de uma camada que ela fica em cima da córnea, essa parte anterior do olho. Toda vez que a gente pisca, a gente passa essa camada, esse elemento em cima da córnea. Esse elemento se chama filme lacrimal. Esse filme lacrimal ele é composto por 3 camadinhas. Uma de muco, que fica diretamente em cima da córnea. Depois vem a água em cima do muco. Em cima do muco, em cima da água, vem a graxa. A graxa é um elemento importantíssimo, porque ela segura a água. Se você pegar um pote, colocar óleo e água, o que acontece? O óleo fica em cima e a água embaixo.
Verdade. Se você deixar ali, a água não evapora. Põe um copo com água pura e um copo com água com óleo. A água com óleo vai ficar ali eterna e a água sem o óleo vai evaporar rápido. E quando a gente pisca, a gente passa essa camada, cada piscadinha. Então, assim, o muco é produzido na conjuntiva, em volta da parte colorida do olho, né? Tudo externo. Né? A água é produzida também nessa região da conjuntiva e por fora tem a graxa que é produzida em umas glândulas que ficam entre os cílios, em torno de 40, 60 glândulas ali. E toda vez que a gente pisca, essa graxa ela é passada em cima da água. A água fica permanente. Então existem testes que a gente faz que a gente percebe que essa água evapora muito rápido. Tem um teste chamado de Schirmer, mas se você pingar ali um corante e observar e contar até 10, por exemplo, 10 segundos, se esse filme se romper, você já percebe que não está funcionando direito ali. Então, isso é uma entidade que está relacionada a muitos fatores também. Tá certo. E o que é o olho diabético? Nossa, o olho diabético é um olho trágico. A pessoa, por isso que eu digo aos meus pacientes, tem que cuidar do diabetes. Né? As alterações do diabetes no olho, quando elas começam, sabe, a atacar a visão, é dramático. É dramático. Não só o olho, mas os rins, o coração, né? Mas o olho, a pessoa percebe mais. Ela leva alterações vasculares, né, da malha vascular do olho e fazem depósitos de elementos que vazam para dentro da retina, né, sangramentos, né, e chegam a um ponto que classifica uma síndrome chamada de retinopatia diabética. Isso aí seria assim o auge da complicação. Então a pessoa ela vai perdendo a visão gradativamente, geralmente por um descontrole da glicemia. Esse descontrole pode ser por uma negligência da própria pessoa, como pode ser realmente, às vezes, uma tragédia, né? Às vezes você pega diabéticos assim, que tomando insulina, medicação, e você não consegue regular esses níveis de glicemia. Consegue até um pouco, mas não chega no nível ideal. Agora, o que eu sempre falo para meus pacientes lá é o seguinte: quem cuida do diabetes não é o médico, não é o farmacêutico, sabe? Não é o marido nem a mulher, é a própria pessoa. Seu diabetes, você tem que cuidar do seu diabetes. Você tem que ter um aparelhinho em casa, tem que fazer as medidas, né? Tem que ir no endocrinologista, porque existe uma infinidade de medicações para diabetes. O médico tem que saber qual é o remédio mais adequado para você fazer o controle. Tem que fazer um estudo, isso leva tempo. O diabético, ele não é um médico, ele não é um paciente que ele vai no médico e volta para casa e já está curado e vou tomar isso aqui já está bom. A maioria pensa assim, mas não é. Você tem que ter certeza, você tem que trazer essa glicemia para um nível mínimo. Porque a resposta à medicação ela é muito diferente de uma pessoa para outra. Existe uma média. O médico trabalha com uma média. Sim. Mas, às vezes, ela funciona para umas pessoas e não funciona para outras. E tem o perigo também da hipoglicemia, né? Às vezes a pessoa começa a tomar um remédio meio desavisado, porque o outro está tomando também, e aí a glicemia vai lá embaixo, a pessoa passa mal e, às vezes, pode até morrer. O choque hipoglicêmico pode matar a pessoa. E às vezes pode ser causado pela própria medicação. E o próprio diabetes ele faz isso, é um fenômeno chamado de rebote, né? A pessoa tem a glicemia alta e de repente tem um rebote. Mas no olho, ele é extremamente dramático quando perde o controle, né? A pessoa que tem o controle do diabetes na mão, né, direitinho, se organizado, faz a tua glicemia, toma o remédio, ela vai longe, vai morrer de outra coisa, sabe? Não vai morrer por consequência do diabetes.
Então, a importância de quem tem diabetes sempre cuidar, porque as pessoas têm muito, o diabético ele tem 2 grandes medos que a gente ouve falar muito, né, que é da visão e também acabar perdendo um pé, que se fala muito pé diabético, de amputar o pé, e depois a terceira também é aí fazer o negócio dos rins, né, que acaba fazendo hemodiálise, que parece que é um caminho para quem não tem o cuidado com as suas diabetes. Então é importante cuidar isso, porque a visão sempre vai ser afetada, né, Dr. Luiz Franco? Então é o importante da prevenção, fazer os exercícios, se alimentar direito, frequentar sempre o seu médico e nunca ir atrás do que o vizinho diz, né? Fazer a fundoscopia. Né? Pelo exame do fundo do olho, Cláudio, é o único local onde o médico pode ver a árvore arterial e venosa, a malha, a microcirculação, ao vivo. É o único lugar do corpo, não tem. Você olha pela pele, você vê as tuas veias, mas você não está enxergando as artérias, você não vê a veia direito. Agora, no fundo do olho, você vê. Então, existe um estadiamento que o médico faz geralmente para um clínico, para um endocrinologista, para ver a situação, porque o que está acontecendo no fundo do olho está acontecendo no resto do organismo. É a mesma coisa, é como se fosse uma biópsia. Então é importante fazer esse exame. Exato. E a microcirculação, principalmente nas extremidades, ela é muito afetada nos pés, como você falou, dentro da malha renal, né? Nos glomérulos, isso aí é uma coisa terrível, porque o rim para de funcionar. Aí você entra num outro problema. Então os problemas vão se acumulando, vão aumentando. Perfeito. Pessoas com idade superior a 40 anos precisam levar a saúde ocular mais a sério e sempre incluir o oftalmologista no check-up médico anual. Por quê, Dr. Luiz Franco? 40 anos? É. A partir dos 40 anos, é isso mesmo? 40 é essa anos a idade? É a idade do quê mesmo, moça? Existe a do condor, né? Do urubu, do passarinho, como é que é? Dos 40 não estou lembrado, mas tem alguma coisa assim. Diz aqui que assim, né? Que a partir dos seus 40 anos, as pessoas fazem muito check-up. Vou lá, vou ver meu coração, né? Vou fazer um check-up da minha saúde, faz todos os exames. E no oftalmologista não tem hábito de fazer esse check-up. Mas vai, sim. Né? Agora me diz uma coisa. Uma hora vai, quando o braço fica curto. Isso, né? exatamente. Então, eu queria que o senhor falasse qual é o momento que a pessoa deve colocar no seu check-up anual aí, a partir de que idade é interessante a pessoa dizer, não, a partir de agora, uma vez por ano, eu vou ir lá no oftalmologista para ver como que estão os meus olhos. Primeiro, a idade pré-escolar. Essa é fundamental. Astigmatismos, né, graus pequenos de astigmatismo, de hipermetropia em crianças escolares, pré-escolares, tem que ser corrigido. Tem que ser corrigidos. Principalmente se tiver sintomas. A professora é um termômetro. Depois, aqueles que já têm naturalmente a necessidade de atualização do grau das lentes. E depois, mais tarde, aquele paciente chega e fala assim, doutor, eu não era assim. Eu não era assim. Eu falei, eu também não. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao clube. Então, não adianta. A partir dos 40, existe uma mudança radical na visão. Isso você tem uma ideia. Se na visão acontece essa mudança, imagina o resto do corpo. Então, o cristalino do olho, a lente que faz a focalização automática, né, ela começa a enrijecer. E aí a pessoa começa a ter dificuldade para perto. E não adianta ter boa, não. Tem que usar óculos. A não ser aqueles míopes, né, que já tem uma graduação que compensa esse momento da dificuldade para perto. Eles se favorecem com a miopia, né, nesse momento. É o único momento que favorece a gente, né? Que aí deixa para mais tarde o tal do perto, né? Isso aí vai aumentando até os 60 anos. Depois estabiliza. Não sei se é uma boa notícia, mas... Não, é boa. Com certeza é boa. Doutor Franco, óculos ou lente? Óculos. A lente é um recurso muito bom. É um recurso extraordinário. Inclusive, existe lente de contato predaltônico também. Olha! Existe. Isso é ótimo. Ótimo. A lente de contato é um recurso a mais. É um recurso que as mulheres gostam mais do que os homens, né?
Não sei, porque as mulheres são mais míopes que os homens, você sabia disso? É isso que eu ia lhe perguntar. Das doenças dos olhos, das dificuldades aí para poder enxergar, é mais comum nas mulheres ou nos homens? Nas mulheres. Nas mulheres. E por que nós somos assorteados? Não, eu disse lá no início do programa, né? Quando os homens têm mais, são mais daltônicos, eu disse, graças a Deus que isso ficou mais para os meninos do que para nós. E por que para nós é mais comum? Miopias e ceratocone. Não, ceratocone já é uma doença degenerativa. Daí não tem mais para mais homem ou para mais para mulher, não. Realmente eu não tenho essa informação aqui agora para você. Mas é uma doença degenerativa. Você tem que verificar a evolução dele. O ceratocone é quando a córnea, essa parte anterior, ela vai ficando cônica, né? Ela vai evoluindo. Às vezes ela evoluindo até um certo ponto e para. Mas se você perceber que periodicamente essa córnea está aumentando a sua curvatura, você tem 2 caminhos aí. Ou você fazer um recurso chamado crosslink, que você faz a aplicação de uma luz com uma substância química, estaciona quando a pessoa, naquele momento, tem uma visão boa. Você estaciona aquele ceratocone com uma visão boa, não com visão ruim. E aí ele não evolui mais. É tipo, você faz um congelamento dele. Agora, se você tiver uma visão ruim, tiver uma evolução, aí você tem que fazer um tratamento cirúrgico, né? O ceratocone ele evolui e chega até um certo ponto que ele nem lente de contato a pessoa consegue usar. Mas tem que ser visto com muito cuidado. Aí é transplante de córneas? Às vezes sim. Às vezes tem que fazer transplante de córnea, sim. Perfeito. E miopia? Transplante de córnea ou aplicação do anel estromal, né? Isso é para o ceratocone. Isso, ceratocone. Ceratocone, que é uma doença degenerativa da córnea. Isso. E miopia atinge mais as mulheres do que os homens, o senhor estava falando aqui. E tem algum dado por que isso acontece mais para as mulheres? Não sei. Nós fomos assorteadas. Sempre é assim, né? Bom, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos aqui no nosso programa Medicina e Saúde. A gente tem abertura às 8 horas da manhã, vamos até às 9. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Franco. Ele é médico oftalmologista, está tirando todas as dúvidas aqui, a gente falando, tendo papo gostoso para os cuidados dos olhos, né? E a gente estava falando aqui da rotina, da prevenção, que é um cenário bem preocupante, porque a maioria das doenças da visão são bem silenciosas, né, Dr. Franco? Principalmente o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença insidiosa, perigosa, incide em qualquer idade, né? Existem 3 tipos básicos, né? Que é o congênito, aquele que a criança já nasce com. Existe um outro glaucoma que o olho é perfeitamente normal, mas a pressão está alta, é o famoso de ângulo aberto, né? E existe aqueles de ângulo fechado, que é por onde o humor aquoso do olho que é produzido na parte anterior, ele é drenado, ele sofre um bloqueio e a pressão do olho começa a aumentar. Existe uma classificação grande dentro desses 3 básicos que eu estou te falando. Não é tão simples assim. Mas é uma doença do nervo óptico, tá? Onde a pressão do olho ela exerce um agravamento da doença, né? É tipo assim, pressão e resistência, entendeu? A gente pega pessoas assim que têm uma pressão acima do considerado normal e a pessoa não tem perda de campo visual, sabe? Mas isso é raro. E tem pessoas que têm a pressão do olho abaixo do considerado normal, quer dizer, dentro de uma faixa normal, e tem perda de campo. Olha a doença como é que ela é tão perigosa. Para cada um é de uma forma diferente. Então, né? a avaliação do médico ela é uma avaliação que às vezes leva tempo, né? Você tem que fazer campo visual, tem que fazer os exames especiais do disco óptico, né? Então, o médico tem que estar sempre atento a isso. Às vezes é necessário, por alguma condição do paciente, de não ter condições de comprar remédios. Eu já vi muito, né? Já operei alguns pacientes na antiga Santa Casa que não usavam remédio porque não tinha dinheiro, né? E o órgão público não fornecia, então a perda da visão da pessoa era progressiva, então você tinha que partir para uma cirurgia, né?
Às vezes o remédio não funciona. Às vezes você usa o máximo que você pode de remédio oral e tal, colírios, hipotensores, né? E a pressão do olho não cede. Então começa a ficar dramática a coisa. E você tem que intervir, fazer cirurgia. Então você tem que ter feito toda uma avaliação, né? Do estado, né? E do comportamento daquele glaucoma ali, né? Então é por isso que é importante sempre fazer uma visita ao oftalmologista, né, doutor Franco? Porque existem muitas doenças que são realmente silenciosas e a pessoa às vezes quando percebe, no caso do glaucoma, já é tarde para você procurar ajuda ou até reverter a situação, né? Então é importante sempre fazer uma consulta. O glaucoma ele é a segunda doença causadora de cegueira no mundo, né? A primeira ainda é a catarata. E o glaucoma também é genético? O glaucoma ele pega mais ou menos aí uns 2% da população. E é genético, doutor Luiz Franco? Tem um comportamento genético, tem um comportamento familiar, a história é importante, né? Às vezes você pega um fato isolado, mas geralmente é genético. É porque as pessoas não sabem, às vezes, perguntar, conversar a respeito disso, nem se lembram também, né? Numa reunião de família. Mas ela causa aí no mundo mais de 80 milhões de pessoas por ano são cegas por causa de glaucoma. Perfeito. Olha, ficou o assunto para a gente falar de descolamento de retina, né? É um assunto que a gente vê que tem muitas pessoas que já passaram por isso. Queria falar um pouco dessa cirurgia também, mas já são 8 horas e 56 minutos, ó. Passou rapidão. Vamos para a nossa última pergunta e vamos já deixar um bate-papo agendado para a próxima vez para a gente falar mais sobre isso também. Tá, eu queria que o Dr. Luiz Franco falasse para os nossos ouvintes da rotina básica do cuidado dos olhos. Para quem está nos ouvindo, que é uma rotina básica de cuidar dos olhos, a gente vê que, como eu falei lá no início, pessoas que acabam pingando o colírio. Minha vizinha tem aí não sei o que, uma ardência no olho, pingou tal colírio, vai lá, pinga aquele colírio também. Eu queria que o senhor desse esse recadinho para os nossos ouvintes em relação à rotina básica com o cuidado dos olhos. A rotina pessoal. Bom, a rotina pessoal é saber se tem história na família de problemas de visão. Isso é fundamental, né? Se você tiver aí um irmão, um primo, um tio, né, os pais que já tenham diagnóstico, você tem que investigar. Isso aí não há dúvida. Se você usa óculos, fazer a revisão anual, né? Se você passou dos 40, procurar o oftalmologista e não achar que vai se curar com reza braba, nem com simpatia, porque não vai, né? A gente anda para frente e a notícia é que a visão começa a piorar aos 40 anos e vai piorar mais ainda. Vai piorar até os 60. Então você tem que corrigir. E que isso não é uma doença, a presbiopia, pelo menos, né? Então, basicamente é isso. Agora, nunca usar coisas assim que viu o vizinho usar, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não existe essa regra, sabe? Então, basicamente é isso. É fazer a rotina de acordo com a sua necessidade. E cuidado com os colírios, né? Tem muitas pessoas que tendem a... vamos pingar um colírio aí no olho que está coçando, não sei o quê. É perigoso. Eu imagino que seja perigoso ficar pingando coisa dentro do seu olho, né? Existem colírios que você pode comprar na farmácia sem receita médica. É aquele que faz uma vasoconstricção, que deixa o olho mais clarinho. Existem as lágrimas artificiais. Não fazem mal nenhum. E pode ser usado à vontade. Pode, não faz mal nenhum. Mas quais são, doutor, que podem ser usados? Não, usados não. Os não usados é que eu posso dizer para você. Tá. Mas esse negócio que o senhor disse que tem aí que pode comprar, que o pessoal lágrima artificial, lubrificante, isso aí não faz mal para ninguém. Tá. É só isso, minha gente, não vai comprar mais nada, hein? São colírios que deixam o olho mais clarinho e tal. Sim. Mas se o olho fica vermelho com frequência, tem que procurar ver o que é também, né? Sim. Assim. Agora, remédios, por exemplo, com antibiótico, isso aí, com corticoide, né? Remédios que baixam a pressão do olho, essas coisas tem que tomar cuidado, que tem que ser com prescrição médica, não tem outro jeito, porque podem causar efeitos colaterais graves, né? Basicamente é isso.
Perfeito. Para quem trabalha com ar-condicionado, fica ar-condicionado, lágrima artificial. Nada mais do que isso. Computador. Né? Isso. Quem fica muito no computador, o computador, ele causa um certo ressecamento consequente ao uso. Porque a tela do computador ela é muito rica em sinais, né? Então você diminui o pestanejo, diminui a frequência do piscar dos olhos. Então você causa um ressecamento consequente a isso. Então, usar uma lágrima artificial enquanto está trabalhando no computador é interessante, sim. E ainda tem também hoje os óculos especiais para quem trabalha com computador. Fica filtro muito ultravioleta, né? Fica muito. É indicado mesmo? É indicado. É indicado. É indicado porque assim, o ultravioleta no espectro solar, ele é menor do que tem na luz do LED. Você sabia disso? Olha, não sabia. A concentração no espectro solar, né, que fica ali entre o infravermelho e ela é menor, a concentração, e causa câncer de pele, dependendo da incidência do sol, do horário. E no computador, ela tem uma concentração muito alta. Então não se sabe o que vai acontecer com a nossa retina no futuro para quem usa muito a tela de computador, até o celular. Então, por isso que se usa o filtro. É que não se sabe o que vai acontecer. Né? Porque o ultravioleta ele é necessário, mas ele é nocivo também. Prevenção. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, essa conversa gostosa do sábado de manhã, temperatura super agradável aqui na nossa fronteira mais charmosa do Brasil, o Dr. Luiz Franco. Deixa um recado para os nossos ouvintes, para eles cuidar dos seus olhinhos. Queria mandar um abraço lá para o doutor Abenor Minaré, lá de Cascavel, do Hospital de Olhos, excelente médico, especialista em retina. A turma lá do Hospital de Olhos de Cascavel, uma turma muito boa, gosto muito deles, são excelentes profissionais. E dizer para vocês que a visão é o órgão da independência, né? Vamos dizer assim, parafraseando o nosso ex-presidente, é o nosso órgão da liberdade, né? Então nós precisamos muito dos olhos. Principalmente dependendo da atividade que você faça, você tem que procurar ver, fazer um check-up para se ver livre de qualquer complicação no futuro. E as crianças, principalmente, na idade pré-escolar, né, antes de puxar a orelha deles, né, valorizar as queixas, valorizar o que a professora fala, a professora é um bom termômetro, né, e fazer os exames de rotina. Isso basicamente é isso. Perfeito. Então, esse foi o nosso sábado com Medicina e Saúde aqui na Rádio Clube. Nosso convidado de hoje, o Dr. Luiz Franco, nosso oftalmologista, médico oftalmologista aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigada. Sei que o senhor tem uma agenda super corrida, já tínhamos marcado outras vezes, mas por contratempos não tinha dado certo. Mas hoje, graças a Deus e felizmente, a gente teve um bate-papo super gostoso. Agradeço muito e desejo para o senhor uma excelente semana, Dr. Franco. Obrigado a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui na Rádio Clube. E, sabe, eu não sou professor, mas o que eu puder dar da minha experiência e da minha vivência como médico, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigada. Um excelente final de semana, uma excelente semana que vem e um bom carnaval. Bom, obrigado. Foi isso. E assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde aqui na Rádio Clube FM. Hoje o nosso convidado de peso, o Dr. Luiz Franco, falando aí da saúde, quanto que é importante você cuidar bem dos seus olhos, o quanto que é importante, porque é a sua liberdade, né? É a janela, como a janela da alma, né? É a nossa visão. Então, um bom dia para você, um excelente final de semana. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E o desejo de um bom final de semana e um bom carnaval para você. Tchau.